de cada dia. Hoje nós vamos falar sobre a regência do verbo assistir. Eu assisto ao jogo ou eu assisto o jogo? Qual das formas está correta? Eu assisto a série com crase ou eu assisto a série sem crase? Vamos lá? Então, o verbo assistir é um verbo transitivo indireto. Então, ele pede preposição. E quais são as preposições? A, de, com, por, para, sob, sobre, em, tem, sem e mais outras por aí. A gramática é como se fosse o nosso regimento, o regimento da língua. E como todo regimento, tem as exceções e tem as regras. E para o verbo assistir não é diferente, tá? O verbo assistir no sentido de ver, presenciar, estar presente, ele funciona como verbo transitivo indireto. Então, ele exige a preposição a. Juntamente com o artigo o, no caso do filme, ficaria corretamente falando ou corretamente escrevendo, dentro da norma culta, eu assisti ao filme. Eu assisti, o a da preposição mais o artigo o. Então fica, eu assisti ao filme, correto? Eu assisti a novela. Eu estou vendo a novela. Então, existe preposição a. Então, quem assiste a alguma coisa. No caso de ver. Então, eu assisti a novela. Esse a é com crase, correto? Agora, quando o verbo assistir está no sentido de prestar auxílio, né? Dar assistência, ajudar. Ele pode funcionar tanto como verbo transitivo direto, como verbo transitivo indireto. Então, é aceita as duas coisas. Por exemplo, o médico assistiu o paciente. Verbo transitivo direto. O médico assistiu ao paciente. Então, aí é verbo transitivo indireto. Então, ele aceita as duas formas, correto? Mas, no sentido de ver, presenciar, está incorreto se nós colocarmos a frase sem a preposição a, ou sem a crase. Eu trouxe aqui algumas frases que eu peguei, né, recente, e vou ler uma para vocês verem que sentido está, correto? Aqui, consegui vencer essa doença, só tenho a agradecer. Primeiramente a Cristo por essa vitória, depois a esses médicos maravilhosos que sempre me assistiram 24 horas por dia. Roosevelt. O Roosevelt, essa notícia saiu no G1, dia 21/5, e ele agradece, né, aos médicos, a Deus, por ele ter saído dessa doença. Graças a Deus ele foi curado, né? E aqui ele diz, depois a esses médicos maravilhosos que me assistiram. Então, em que sentido estaria esse verbo? Me assistir, ele deu assistência ao paciente, né? Ele socorreu, ele ajudou. Então, a forma correta seria, ele assistiu ao paciente e ele assistiu o paciente. Por quê? Porque no sentido de auxiliar e de ajudar, pode ser tanto verbo transitivo indireto quanto verbo transitivo direto. Vamos a outro? Vale ressaltar ainda que muitas pessoas assistiram ao show de Travis Scott fora do jogo. Então aqui
assistiu ao jogo, ele viu o jogo, certo? No sentido de presenciar, de ver. Aí é só verbo transitivo indireto e não posso usar também o pronome lhe. Para o verbo transitivo indireto, no caso do assistir, não pode o lhe, e sim ela, elas, ele, eles. Então, assistiu, lhe, fica errado, tá? O correto seria assistiu a ele, né? Agora vamos a outra frase para nós vermos qual é o sentido do verbo assistir. Fica ligado? Renato pede para os jogadores do Grêmio assistirem a final do Mundial de 1983. Saiu dia 31/5/2020 no G1. Renato pede para os jogadores assistirem. Então os jogadores vão ver o jogo de 1983, vão assistir, vão ver. Então é verbo transitivo indireto. Tem que ter preposição, certo? Não vai errar no concurso, não vai errar na prova. Lembra da tia Portuga, tá? Vem aqui, assiste o vídeo. Assiste quantas vezes forem necessárias. Eu vi o jogo com volume baixo. Eu vou assistir ao jogo sem volume, diz zinho. Assistiu o jogo, viu o jogo com volume baixo, certo? Assistiu, viu. Aqui tá corretinho, ó. Eu vi o jogo com volume baixo. Eu vou assistir ao jogo sem volume, diz zinho. Agora no Puri People saiu falando da Anitta, que a Anitta foi assistir Minha Mãe é uma Peça 3. A Anitta fecha sessão em cinema do Rio de Janeiro e assiste o filme Minha Mãe é uma Peça 3. Tá certo? Até aqui vocês já aprenderam. Se ela esteve presente no cinema, ela viu o filme, qual que é a forma correta do verbo assistir? É assistir ao filme ou assistir o filme? Vocês agora já sabem qual é a forma correta, tá? Verbo assistir é verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. Se estiver no sentido de prestar socorro, de dar assistência, de ajudar, as duas formas estão corretas, tá? Se for no sentido de ver, de assistir, de presenciar, tem que ter preposição, certo? Não vai errar. Tia Portuga tá aqui com você, tá? Pro que der e vier. E a nossa língua é assim, ó. Para falar a parole de cada dia, nós podemos falar, né, de forma mais relaxada, dependendo das pessoas que nós estamos falando, né? Agora, na escrita, principalmente concurso, em provas escolares, não, tá? Aí tem que entrar dentro da regra. Talvez, futuramente, os gramáticos aceitam, né? Aceitam as duas formas, né? Quem sabe? Mas por enquanto não. Beijo, não esqueça de se inscrever, de curtir, de compartilhar, tá? Até a próxima.